Olá pessoal, bem-vindos à sexta aula do curso de eletrônica. Eu sou o professor Rafael Barros e hoje nós vamos falar sobre o diodo de junção. É o componente mais básico que nós temos na eletrônica e o funcionamento dele é semelhante ao diodo ideal que estudamos na aula passada. Bom pessoal, então o diodo real é formado por uma junção PN de silício e pode ser considerado o dispositivo semicondutor mais básico na eletrônica, como eu já havia comentado, né? Ele está presente na formação de outros dispositivos mais complexos, como nós vamos estudar mais à frente. Então aqui a gente tem uma imagem, né, do que é esse componente real, tá? Ele tem uma listra aqui no corpo dele, né, e que essa listra indica justamente o cátodo, ou seja, o terminal negativo. Tá? O outro extremo, que não tem a listra, é justamente o ânodo do terminal positivo. Né? Então a equivalência aqui do componente real com o símbolo, que nós já havíamos apresentado na aula anterior, né, é essa daqui. Né? Sempre que essa listra estiver presente, ela vai estar indicando o terminal negativo do diodo, tá? Bom, e como é a curva característica tensão-corrente no caso do diodo real? Nós já havíamos estudado, no caso do diodo ideal, como seria a sua característica. Ele basicamente era uma chave, né, que conduzia nas tensões positivas e abria na tensão negativa. No caso do diodo real, esse comportamento é semelhante, mas existem diferenças sutis que nós vamos tratar aqui agora. Então, como nós podemos notar, eu tenho aqui o eixo da corrente, o eixo da tensão, e para tensões que sejam superiores a zero, eu vou ter até um dado momento um valor de corrente muito baixo ou até zero, tá? Somente a partir de um valor de aproximadamente 0,5 volts de tensão de polarização direta é que eu vou ter o início da condução do diodo, tá? E essa condução de corrente ela vai se dar de forma exponencial até uma tensão de aproximadamente 0,7 volts, onde ela vai se tornar praticamente uma reta, tá? Então, nesse trecho aqui, entre 0,5 e 0,7 volts, eu tenho uma característica de tensão e corrente aqui no meu diodo exponencial, ok? Do lado de cá, né, o lado da polarização reversa, onde eu tenho tensão negativa, né, eu observo o quê? Que mesmo na polarização reversa, eu tenho um pequeno valor de corrente presente aqui, mesmo para os menores níveis de tensão reversa. É uma espécie de corrente de fuga que existe. Então ele não corta com exatidão de ter uma corrente exatamente igual a zero, como lá no caso do diodo ideal que nós estudamos. Né? Então eu tenho aqui algum valor de corrente de fuga na polarização reversa, certo? E essa corrente ela vai crescendo com a tensão, até que para um determinado valor de tensão, que eu estou chamando aqui de menos VZK, que é a tensão Zener, né? Eu vou ter a ruptura do diodo, ou seja, esse efeito de ruptura nós já estudamos nas aulas anteriores, né? Ela ocorre tanto pelo efeito Zener quanto pelo efeito avalanche, e aqui nesse ponto de ruptura eu vou ter a condução de corrente no sentido reverso, no sentido inverso da polarização do diodo, tá? E aí eu vou ter uma característica aproximadamente linear também, para um valor de tensão constante, aproximadamente constante. Então, o que a gente percebe é que tanto na polarização direta quanto na região de ruptura, eu tenho regiões em que a corrente cresce, ela aumenta muito e a tensão tem uma variação muito pequena. Essa é uma característica importante do diodo, tá? Então, essa é a característica tensão-corrente, tá? Nós precisamos ter o entendimento dessa característica bastante claro para podermos dar sequência, né, ao estudo do componente. Então, região de polarização direta, apenas para resumir aqui, eu tenho a tensão maior do que zero, né, essa região que está aqui. Região de polarização reversa é a região para
tensão menor do que zero, como está aqui, e a região de ruptura é a tensão menor do que menos VZK, que é a tensão Zener. Ou seja, na verdade, a região de polarização reversa ela ocorre entre V menor que zero e maior do que VZK, porque depois do que VZK eu vou ter a tensão de ruptura e vou ter aqui a condição de corrente inversa no diodo, ok? Então, quando o diodo está na região de polarização direta, o comportamento, a gente já havia comentado, né, o comportamento da curva tensão-corrente, ele é exponencial. E aí a gente vai estudar aqui agora um pouco como é que a gente tem o funcionamento do dispositivo nessa região, na região de polarização direta, ok? Nessa região, a relação entre corrente e tensão do dispositivo pode ser dada por essa equação aqui, em que eu tenho ID igual a IS vezes exponencial de VD sobre NVT menos 1. E aí vamos indicar quem é quem aqui, né? O ID é a corrente no diodo, tá? E o VD é a tensão sobre o diodo. O IS é o que a gente chama de corrente de saturação. Daqui a pouco a gente vai entender o porquê desse nome de corrente de saturação. E esse valor de IS é uma constante, tá? Que depende dos parâmetros físicos do diodo e da temperatura de operação. Então depende basicamente da área da seção transversal da junção PN. Quanto maior for essa área, maior é o valor de IS. E depende também muito da temperatura de operação do diodo, tá certo? O valor de IS ele é muito baixo, é da ordem de 10 a menos 15, 10 a menos 10, depende do componente, tá? O VT que está apresentado aqui é o que a gente chama de tensão térmica, tá? Essa tensão térmica é um valor dado por K vezes T sobre Q, em que o K é a constante de Boltzmann, né? Ela tem um valor de 1,38 vezes 10 a menos 23 Joule por Kelvin. O T é a temperatura absoluta, ou seja, a temperatura em graus kelvins. E o Q é a carga do elétron, 1,6 vezes menos 19. Então a gente percebe que a tensão térmica é um valor de tensão que depende somente da temperatura, por isso que chama-se tensão térmica, né? Os outros termos aqui são constantes. E aí eu tenho que, para a temperatura ambiente, o meu VT para os diodos de silício é de aproximadamente 25 mV, ok? Vai se comportar de uma forma mais ou menos constante para a temperatura ambiente. E por fim, o último item lá daquela equação é o N, né? Que é o que a gente tem como sendo uma constante também, que depende da estrutura física do diodo, tá? O seu valor ele varia entre 1 e 2, sendo que para diodos fabricados em circuitos integrados, né, aqueles chips, eu vou ter o valor de N igual a 1. E para diodos discretos, como aquela primeira imagem que a gente mostrou na aula, eu vou ter N igual a 2. Então é basicamente uma constante que depende da construção do diodo. Ela tem o valor entre 1 e 2 e ela é conhecida também como constante de escalamento, tá? Nesse curso aqui tem uma observação que quando N não for explicitamente informado, a gente deve considerá-lo igual a 1, ok? Então ele vai variar entre 1 e 2, dependendo da forma como é construído o diodo, mas se não for dada informação nenhuma, a gente considera N igual a 1, e essa é a constante de escalamento. Bom, e aí uma coisa que a gente pode observar nessa equação, né, que define a característica de tensão corrente na região de operação direta. O que a gente observa, vamos retornar aqui para o slide anterior, é que quando eu vou ter a corrente do diodo formada por dois termos, né, eu vou ter o IS vezes esse termo exponencial, e depois o IS vezes 1, né? Então eu vou ter o IS vezes o termo exponencial menos o próprio IS. E aí o que a gente observa é o seguinte, que quando o IS for muito menor do que ID, então na verdade eu posso aproximar a equação, né, ID como sendo somente o IS vezes o termo exponencial, porque o menos IS que teria aqui é desprezível. Então eu posso representar por simplificação a equação da relação tensão-corrente do diodo na região de polarização direta como sendo simplesmente IS vezes
a exponencial da tensão sobre o diodo sobre N vezes Vt. Tudo bem? Bom, e eu posso pegar a mesma equação e escrever em termos da tensão, né? Simplesmente isolando o valor de Vd lá naquela equação, eu vou ter que aplicar o log natural no outro lado da equação, né? Para poder tirar o Vd de dentro do exponencial, e por isso eu vou ficar com a equação como sendo Vd igual a NVt, que é a tensão térmica, vezes o logaritmo natural de ID, que é a corrente no diodo, sobre S, que é aquela constante da corrente de saturação. Ok? A principal característica da operação do diodo na região de polarização direta é que, para grandes variações de corrente, são apresentadas apenas pequenas variações de tensão. Tudo bem? E a gente já tinha comentado isso lá. Isso é uma característica útil também no comportamento dos diodos. Outra coisa que a gente pode observar aqui dessa fórmula é o seguinte: vejam que a tensão ela é dependente, diretamente dependente, né, da constante aqui Vt, da tensão térmica, ou seja, se houver uma variação da temperatura no circuito em que o diodo está colocado, haverá uma variação da tensão no diodo também, proporcional. Isso aqui é uma propriedade muito utilizada na construção de termômetros eletrônicos, né? Você tem lá um diodo que vai ter o valor da tensão dele variando com a temperatura devido a essa característica aqui, né? Ao ler o sinal de tensão, você tem, na verdade, o valor da temperatura. Então, aqui é um exemplo de aplicação do diodo como um transdutor de temperatura para tensão, ok? A característica tensão corrente na região direta a gente tem aqui, né? Então a gente tem isso aqui, valores reais para um diodo, né? A gente vê que a corrente no diodo variando aqui de 0 até 14 amperes, né? Uma variação bastante significativa da corrente aqui. Enquanto que a tensão sobre esse componente não chega a variar nem 1 volt, né? Ela varia de 0,58 até 0,87 volts. Então é uma variação de tensão muito pequena e para uma variação de corrente muito elevada, não é isso? Então, eu tenho aqui nesse exemplo uma variação de 1.300% na corrente, e enquanto isso eu tenho uma variação na tensão de apenas 50%. É aquela característica que a gente já tinha comentado de que o diodo na região de operação direta ele apresenta pequenas variações de tensão para grandes variações de corrente. Bom, e vamos fazer aqui o primeiro exemplo da nossa aula, tá? O enunciado é o seguinte: um diodo de silício apresenta uma queda de tensão direta de 0,7 volts para uma corrente de 1 mA. E aí ele pergunta qual é o valor da constante IS para os casos de N igual a 1 e N igual a 2. Então, são dados os seguintes dados no problema, né? A tensão sobre o diodo é 0,7 volts. A corrente no diodo é de 1 mA nessa tensão, e a gente pode considerar a tensão térmica como sendo 25 mA, né? Já que ele não mencionou qual é a temperatura, vamos considerar a temperatura ambiente, e nesse caso a gente já viu que a tensão térmica é de 25 mA. Bom, eu tenho aquela equação que nós já vimos, né? Simplificada dessa forma aqui, em que eu posso dar a corrente no diodo como sendo IS vezes o exponencial da tensão no diodo sobre NVT. Eu conheço todos os termos dessa equação exceto IS. Então eu posso calcular facilmente IS aqui substituindo os valores, né? Primeiro, para N igual a 1, eu vou isolar IS aqui na equação e vou substituir todos os valores, ok? E aí eu vou chegar num valor de IS de 6,9 vezes 10 a menos 16 amperes. Para N igual a 2, eu também vou substituir todos os valores e vou chegar no IS igual a 8,3 vezes 10 a menos 10 amperes, né? Então perceba como o valor de N ele é importante, né? Ele altera aqui algumas vezes o valor de IS, ok? Que é a corrente de saturação do diodo. O que é que isso nos diz? Que como N depende da construção física do diodo,
a gente vai ter, na verdade, essa construção física interferindo na corrente de saturação também, tá? Mais à frente a gente vai estudar que essa corrente de saturação ela está relacionada com a corrente de fuga que existe no componente quando ele é polarizado inversamente. E o que a gente percebe? Que para o N igual a 1, eu vou ter um IS muito menor do que para o N igual a 2. Eu sei que para o N igual a 1 é a situação em que o diodo é feito em um circuito integrado. E o N igual a 2 é a situação em que o diodo é um componente discreto. Então, o que eu tenho aqui? Que num componente de circuito integrado, a corrente de fuga é muito menor do que num componente discreto, né? Isso intuitivamente a gente já percebe e matematicamente está posto aqui. Vamos fazer agora um segundo exemplo, tá? Considere um diodo de silício com N igual a 1 e queda de tensão direta de 0,7 volts para uma corrente de 1 mA. Qual será a queda de tensão no diodo para uma corrente de 10 mA? Então é um problema semelhante, mas aí a gente tem que agora saber qual vai ser a tensão no diodo quando houver uma variação de 10 vezes aqui no valor da corrente, ok? Então a gente tem que o N é igual a 1, a tensão sobre o diodo inicialmente é de 0,7 volts, e para essa tensão eu tenho uma corrente de 1 mA, e aí eu sei que o segundo valor de corrente será 10 mA. Da mesma forma aqui eu vou considerar a tensão térmica como sendo 25 mV, já que não foi enunciado no problema. E eu vou calcular inicialmente o valor de IS, né? Porque eu vou precisar ter conhecimento desse valor para encontrar o segundo valor de tensão. Então, no primeiro momento eu tenho valores de tensão e corrente aqui no diodo, eu consigo calcular IS do mesmo modo que nós fizemos na questão anterior. Então eu vou aqui utilizar a fórmula, né? E substituir os valores de ID como sendo 1 mA, o IS é o que eu quero encontrar, a exponencial de VD é 0,7 volts, N é 1, não preciso colocar aqui, e o VT é 25 mV, ok? Isolando aqui, o IS eu vou encontrar IS igual a 6,9 vezes 10 a menos 16 amperes. Faltou a unidade aqui. Ok? Então, com isso eu posso agora calcular o valor de tensão para o novo valor de corrente, né? Eu vou utilizar novamente a equação, é a mesma equação que está aqui, só isolei o valor VD, né? E eu tenho agora conhecimento de todos os valores, exceto de VD, eu consigo encontrá-los fazendo a substituição, né? Então, N igual a 1, não preciso colocar, o VT é igual a 25 mA, log natural de ID2, que é a minha segunda corrente, 10 mA, sobre o valor de S que eu acabei de encontrar, 6,9 vezes 10 a menos 16 amperes. E aí eu encontro aqui o valor de VD como sendo 0,76 volts. Então, percebam que de fato, né, como a gente já havia constatado, eu tenho uma grande variação de corrente, né, ela sai de 1 para 10, enquanto eu tenho uma pequena variação de tensão, saindo de 0,7 para 0,76 volts. Bom, pessoal, e assim a gente conclui a nossa aula número 6 do curso, né? Falamos sobre o diodo ideal, especialmente na condição de polarização direta. E nas aulas seguintes nós vamos continuar falando nas condições de polarização reversa e na região de ruptura, ok? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula.